Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. O vídeo de hoje é sobre o teste de diferença do controle ou comparação múltipla. É um teste super versátil que dá para usar em vários contextos. O que é o teste de diferença do controle? Ele é um teste discriminativo que você pode usar quando você tem 3 ou mais amostras e quer saber se elas diferem ou não em termos globais a uma amostra que você considera controle ou referência. Sabe aqueles casos de substituição de ingrediente, de novo fornecedor de matéria-prima, ou alguma modificação que você faz no processo de produção? Aquelas mudanças que a gente tem que fazer, mas não quer que no final essas mudanças alterem as características do produto final? Esse teste funciona super nessas situações. Esse teste é legal porque ele é bem versátil, como eu já falei, né? Dá para usar em P&D e também no controle de qualidade. E em relação aos outros testes de diferença, como a comparação pareada, o duotrio e o triangular, ele tem a vantagem que ele não te diz simplesmente se suas amostras são iguais ou diferentes, mas ele te mostra também o grau dessa diferença, o tamanho dessa diferença. E isso é interessante porque te dá possibilidades de escolha. Se você tem, por exemplo, 2 amostras, as duas são diferentes do controle como resultado do seu teste, mas você tem que optar por uma delas, seja para seguir em frente com o projeto ou para escolher a que está mais perto para retrabalhar, você tem a possibilidade de olhar para os resultados e escolher aquela que ficou com a menor média, né, que ficou mais próxima do controle. E além disso, os dados gerados por esse método, eles são quantitativos, ou seja, eles são gerados por uma escala. E por isso a gente consegue aplicar estatísticas paramétricas que em geral são mais poderosas. Esse é um teste que eu gosto muito de usar e deve estar assim entre os que eu mais uso, porque normalmente quando você substitui alguma matéria-prima, por exemplo, você não faz um desenvolvimento só, você desenvolve várias possibilidades e acaba chegando sempre em mais de um bom candidato. Aí, em vez de ficar fazendo, por exemplo, um monte de teste triangular, um monte de teste duotrio de comparação pareada, né? Um para cada opção de produto que você chegou para comparar com o seu padrão, você aplica uma avaliação só, já testa todos de uma vez. E funciona para avaliar produto final, para avaliar ingrediente, produto alimentício, produto cosmético, produto para casa. Ele é bem abrangente mesmo e super legal para usar tanto no desenvolvimento quanto no controle de qualidade. Mas, Tati, esse é um teste que usa escala. Será que as pessoas vão entender, vão conseguir usar? Olha, da minha experiência, eu digo que elas vão sim. Como todo teste, você precisa deixar bem explicadinho no começo, né? Faz parte de um teste, antes das pessoas fazerem, você explicar para a pessoa como tudo vai funcionar. Então, você explica o objetivo e, da minha experiência, depois que você explica certinho o objetivo do teste, como que ela vai responder e tudo mais, as pessoas não têm problema em responder, não. É só deixar claro, né, que os critérios que ela vai usar para responder algo, para responder se aquela amostra é igual ou diferente do controle, são os próprios critérios dela. Esse teste a gente geralmente faz com 20 a 50 pessoas quando a gente usa para P&D. Se você for usar no controle de qualidade, que é uma outra possibilidade desse teste também, onde aí você vai treinar as pessoas para que elas usem critérios semelhantes. Aí você pode usar um número um pouco menor, né, como 10, 12 pessoas, para que você ainda consiga aplicar as análises estatísticas que você precisa, que eu vou mostrar na sequência. E aí, para controle de qualidade, você vai estabelecer também qual é a sua nota de corte. Abaixo dela o produto é aprovado, né, que ele é mais parecido com o controle, e acima dela o produto é rejeitado, que ele é mais diferente do controle. Ainda falando em controle de qualidade, se você não conseguir todas essas pessoas, não tiver essa quantidade de pessoas disponíveis no time, dá para usar menos pessoas ainda. Mas aí você não consegue aplicar a análise estatística do jeito que eu vou mostrar e você tem que analisar de um jeito mais qualitativo. Por exemplo, imagina que você tem 6 painelistas disponíveis lá, e aí nenhum marcou acima daquela nota de corte de reprovação. Aí, ok, você aprova a sua amostra. Ou então, a maioria marcou para cima da nota de corte. Aí você reprova.
Ou o pessoal se dividiu, e aí o que você pode fazer é chamar mais gente para completar esse resultado e tirar essa dúvida. Esse teste ele é bem tranquilo de fazer, vocês vão ver, mas tem um erro que a galera comete demais quando vai aplicar, que é não colocar a amostra controle escondidinha entre as outras amostras codificadas. Esse controle disfarçado ali, ele é essencial para você ver a qualidade das suas respostas e depois conseguir analisar os seus dados também. Se a pessoa recebe, por exemplo, o controle identificado com a letra C e o seu controle disfarçado, que são exatamente iguais, e ela fala que uma amostra é extremamente diferente da outra, tem alguma coisa errada com a resposta dela, né? Aí você pode desconsiderar a resposta dela porque ela é um outlier. E é a média desse controle disfarçado que você vai usar para comparar com a média das outras amostras no estudo. Então, sem isso, você não consegue analisar seus resultados. Bom, bora descobrir então como que a gente aplica esse teste de diferença do controle ou de comparação múltipla? Eu tenho copinhos coloridos que vão ajudar vocês a entenderem como que isso vai funcionar. Lembrando que não custa reforçar esse ponto. Os copinhos coloridos são só por questões didáticas para facilitar o entendimento. Em análise sensorial, o ideal é que a gente utilize recipientes em cores neutras, sempre com códigos de 3 dígitos, tá? Então, isso aqui meramente didático. Numa situação normal, eu usaria, por exemplo, copinhos transparentes ou copinhos brancos. Então, vamos ver como é que funciona. Eu tenho sempre que ter uma amostra controle, né? Que ela vai estar identificada para o meu avaliador com a letra C. E depois eu tenho minhas outras amostras que eu quero avaliar, que elas vão estar com códigos de 3 dígitos. E aí, tem também o meu controle, que vai ser meu controle disfarçado. Eu vou colocar ele no meio das minhas amostras também, todo mundo vai receber essa amostra também, só que ninguém vai saber que ela é o controle porque ela vai ter um código de 3 dígitos como todas as outras, tá? Então, como é que funciona? Vamos deixar esses copinhos para cá. Lembra que tem que ter um delineamento, né? A ordem de entrega das amostras ela tem que ser diferente para cada avaliador. Vamos supor nosso avaliador 1. Ele vai receber copinho com o controle e vai receber a primeira amostra dele. Aí, para essa dupla aqui, ele vai responder o quanto que a amostra codificada vai diferir da amostra controle em termos globais. Aqui nesse exemplo, eu estou usando uma escala que vai de 0, nenhuma diferença, até 7, que é extremamente diferente. Bom, aí a pessoa vai, responde, marca ali na escala o que ela precisa marcar, e aí o que eu faço? Eu vou retirar a primeira amostra que a pessoa avaliou, vou entregar a segunda. Olha só, a segunda é meu controle disfarçado e o avaliador não sabe. Ele vai tratar essa amostra como qualquer amostra comum. E aí o que ele vai fazer? Ele vai responder na mesma escala. De 0, nenhuma diferença, até 7, extremamente diferente, o quanto a amostra codificada difere da controle em termos globais. Terminou essa? Vamos para a próxima amostra. E aí, novamente, ele vai responder na escala o quanto as amostras diferem em termos globais em relação a este controle aqui. Sendo 0, nenhuma diferença, 7, extremamente diferente. Então, essa é basicamente a dinâmica do teste de diferença do controle, com o pulo do gato, que não te deixa analisar seus resultados depois que se você não tiver, que é o controle disfarçado no meio das amostras. E a análise, né? Como é que a gente faz a análise desses resultados? Bom, você vai construir primeiro uma tabela, onde cada coluna vai ser uma amostra e cada linha vai ser um avaliador. Então, para o meu avaliador 1, eu vou ter quanto ele marcou na escala para a minha amostra amarelinha, vou ter quanto ele marcou na escala para a minha amostra rosa, vou ter quanto ele marcou na escala para a minha amostra azul. E aí, você vai aplicar o teste de análise de variância,
seguido do teste de Duné. Para que servem esses testes? O teste de análise de variância, ele vai te dizer se existe alguma diferença significativa ali entre aquelas amostras que você está avaliando. Mas ele não vai te dizer quem que vai diferir de quem. Isso quem vai te dizer é o teste de Duné. Com o teste de Duné, a gente vai comparar as duas, amostras, no caso desse exemplo, mas se você tiver mais amostras, ele vai comparar cada uma das amostras que você tiver, a média de cada uma delas, com a média do seu controle disfarçado. É por isso que sem ele você não vai conseguir analisar seus dados. Esse teste de diferença do controle, ele serve para você comparar cada uma com o seu controle disfarçado. Ele não serve para comparar todas as amostras contra todas. Para isso a gente usa um outro teste que não é o Duné, tá? E aí tem um negócio muito legal. A ANOVA você pode fazer na mão, uma sequência de formulinhas você vai resolvendo e chega no seu resultado da análise de variância, ou você faz a ANOVA no Excel. Todo Excel ele tem essa função, às vezes você precisa habilitar, mas é possível fazer no Excel em todos os computadores. Você encontra a análise de variância na abinha da análise de dados. Aí você escolhe a opção ali que aparecer na janelinha, a ANOVA de fator duplo sem repetição. Aí você precisa selecionar os seus dados, montando a planilha do jeito que eu comentei, então sendo cada coluna uma amostra e cada linha um avaliador. Tem o espaço ali para você escolher o seu nível de significância, em geral a gente trabalha com 5% de significância. E aí, quando você clicar no OK, vai sair já a sua tabelinha de ANOVA. E da sua tabelinha de ANOVA, o que você tem que observar nela? Primeiro, o p-valor do seu avaliador, das suas linhas, Para esse teste, se você estiver trabalhando com pessoas treinadas, o ideal é que esse p-valor não seja significativo, ou seja, que ele seja maior do que 0,05 para o nível de significância que a gente está utilizando. Porque isso mostra que os seus avaliadores eles estão em consenso, estão usando uma mesma lógica para avaliar os produtos. Depois, você tem que observar o seu p-valor de amostra. Para a amostra, o que você tem que fazer? Se o seu p-valor não der significativo, ou seja, se ele der um número maior do que 0,05, aí você encerra o seu teste por aí e conclui que nenhuma das amostras que você avaliou difere estatisticamente do seu controle. Agora, se o seu p-valor ele der um valor menor do que 0,05, significa que ele é significativo e então você continua, você segue com o seu teste e aplica o teste de Duné para te dizer quem que vai diferir do seu controle ou não. E como que você aplica esse teste de Duné, Você aplica uma fórmula para encontrar a diferença mínima significativa. E aí nessa fórmula tem um Dzinho que você encontra na tabela do teste de Duné, usando o grau de liberdade da amostra e o grau de liberdade do erro que vieram lá da sua tabela de ANOVA. Você vai usar a média quadrática do erro, que também veio da sua tabela de ANOVA, e aí é só você aplicar a sua fórmula, Que o DMS ele é o Dzinho vezes a raiz quadrada de duas vezes a média quadrática do erro, dividido pelo seu número de avaliadores. E aí, tendo esse DMS calculado, essa diferença mínima significativa, depois disso você calcula a média de cada amostra e aí você compara a média de cada uma delas com a média do seu controle, fazendo a média de um menos a média do outro em módulo, E aí, como que você conclui isso? As amostras onde essa diferença em relação ao controle ela for maior do que a diferença mínima significativa encontrada pela fórmula, você conclui que ela difere estatisticamente do controle. E aí, se esse valor de diferença ele for abaixo do seu DMS, aí você conclui que não existe diferença entre as amostras. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer esse teste. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre esse assunto, é só deixar seu comentário. E se você aplicar essa metodologia, me conta aqui como é que foi e o que você achou dela, tá? Até a próxima!